Fala corredor, fala corredora, seja bem-vindo a mais uma live Pergunte ao Nutri. Muito prazer, eu sou Jefferson Gonçalves, nutricionista esportivo, e aqui nesse perfil ensino corredores de rua amadores a diminuírem em até 10 minutos um treino de corrida através da nutrição, com liberdade para comer de tudo e sem engordar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse quadro Pergunte ao Nutri você vai ver todos os dias durante um ano. Até o dia 1º de outubro de 2024, você vai me ver ao vivo todos os dias. Alguns dias você vai me ver à noite, como hoje. Outros dias pode ser que você me veja pela manhã, mas enfim, todos os dias você vai me encontrar aqui ao vivo. E é uma oportunidade para você tirar a sua dúvida, né? Lumara, seja bem-vinda. Grande Thiago, tamo junto. Então aqui, Pergunte ao Nutri é o momento que você pode mandar sua dúvida sobre nutrição para corredores. É importante, quando você quiser fazer sua pergunta, que você mande nessa bolinha que está aqui. Tem uma bolinha com um pontinho de interrogação, manda a sua dúvida por ali, que eu vou estar te respondendo. E antes, já começo com uma dúvida que aconteceu, recebendo aqui hoje mensagem dos meus alunos. Alguns conseguem alcançar incríveis resultados, né? Então, hoje, dentro da comunidade Meu Melhor KM, vários alunos batendo recordes, alunos que conseguiram diminuir 7 minutos, 5, 10, 12, enfim. Essa alimentação, que é uma alimentação personalizada, faz total diferença para você conseguir diminuir o tempo na corrida. A nutrição, ela te faz ter matéria-prima para produzir energia e você consegue ter um bom treinamento, automaticamente uma boa prova, né? Então, dando parabéns para os alunos do Meu Melhor KM. O Nadson mandou uma pergunta aqui. Vamos lá. Alimento para atletas de alto rendimento. É o mesmo para o atleta de baixo rendimento. Mesmo alimento. Alimento em si é o mesmo. Por exemplo, em Tóquio, preparação do Paulo André, que foi para Tóquio, né? Paulo André aí era um dos melhores velocistas do Brasil. Para quem não conhece como Paulo André, conhece como PA, aquele mesmo que foi pro Big Brother, né? Então a gente fez a preparação dele para Tóquio, antes de ele ir lá pro training camp que faz com a seleção brasileira, né? E tinha muito essa pergunta, cara, o que um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico come? O que ele come, o alimento que ele come, é o mesmo alimento que eu, amador, como. A mesma coisa, arroz, feijão, salada, fruta, vegetais, pão, água, a mesma coisa. Então, para quem faz treinamento de alto rendimento, o tipo do alimento que tem que comer é o mesmo que pessoas que não são do alto rendimento. Tá? Agora, o que você talvez está querendo saber pode ser algo personalizado, né? O que o atleta tal tem que comer? Aí é outros 500. Que aí vai depender da necessidade nutricional dele, periodização, quantos quilômetros que esse cara está rodando na semana, qual que é o gasto calórico, se faz além da corrida fortalecimento, enfim, aí é outra coisa mais individual. Mas o alimento em si é o mesmo, tá bom? Vou começar um treinamento para a volta da Pampulha em dezembro. O que comer no dia antes e na manhã antes? Perfeito. Pensando, volta da Pampulha, se eu não estou enganado, dia 10 de dezembro, né? São quantos quilômetros? 18 ou 15? Agora fiquei na dúvida, são 15 ou 18. Mas pensando na prova em si, a prova é a cereja do bolo. O que você tem que pensar agora nessa fase de treinos, né? Porque a nutrição, ela vai te ajudar a ter matéria-prima para você treinar melhor. Automaticamente o treino vai fazer você ter capacidade física de evoluir. E a nutrição, depois você se alimenta novamente, se recupera e fica nova para o próximo treino. E esse é o ciclo, né? Então você come bem, treina bem, come novamente, descansa, fica nova para o próximo treino. E assim você vai evoluindo na sua corrida. Agora, quando você treina mal, você não consegue ter adaptações. Pampulha são 18, obrigado. Quando você treina mal, você não consegue ter adaptações do treinamento. Então isso faz com que você não consiga evoluir. Aí chega no dia da prova, você não tem tanta mudança porque nos treinos você não foi bem. Então a primeira etapa é comer bem nos treinos.
Então, amanhã, segunda-feira, o que é que eu vou treinar? Amanhã, amanhã eu vou correr 6 quilômetros. Beleza, o que eu tenho que comer para fazer o treino de 6 quilômetros? Aí tem o que você come antes do treino, o que você come depois, o que você come nas demais refeições. Aí vem terça-feira. Pô, terça-feira é treino de tiro. Para treino de tiro, na segunda-feira já tem que ter um olhar diferenciado, porque na terça tem um treino de tiro. Então a primeira etapa é essa, tá? Estruturar a sua alimentação do seu dia a dia, para você conseguir ter bom desempenho lá no dia da prova. Agora, chegou o dia da prova, a semana da prova. Estratégia de 18 km é muito parecida com a estratégia de meia maratona, né? Então a metodologia do meu programa, do meu Melhor KM, é uma metodologia baseada na ciência com uma leve mudança, que é a minha prática, minha vivência, para a realidade de um corredor de rua amador. Então eu pego o que está na ciência, transformo essa linguagem da ciência para um corredor de rua amador. E aí tem alguns detalhes, começa 5 dias antes, com a primeira etapa, são fases, né? Eu chamo de fase, não? A primeira fase no 5 dias antes, segunda fase 3 dias antes, terceira fase 2 dias antes, a quarta fase é antes da prova e a quinta fase é durante a prova. Então eu distribuo essa estratégia em 5 fases. E o que você tem que comer? Quais são os alimentos, né? Os nutrientes? Na verdade, você tem que comer carboidratos, tem que comer proteínas, tem que comer gordura, tem que comer fibra. Só que um foco maior nos carboidratos, porque é o nutriente que o seu corpo vai estar tendo prioridade. Aí vem um outro leque. Jefferson, tá, mas o que é carboidrato? É pão? É arroz? É feijão? Então, carboidratos você tem que saber quantidade, né? Eu tô com última pesagem 76 quilos. Aí, Lumar, eu não sei quanto você tem. Vamos supor que você tem 50 quilos. Não é a mesma coisa. O Jefferson tem 76. Então, o Jefferson tem a capacidade de armazenamento muito maior do que você, que tem talvez 50. Então, não dá para o Jefferson comer o mesmo volume, a Lumara comer o mesmo volume do Jefferson. Por quê? Porque você não pode ultrapassar e engordar, ganhar peso. Quando você come carboidrato em excesso, a gente tem uma capacidade de jogar isso para o fígado e o fígado fazer essa transferência, né? Transformar isso em gordura, tá? Então, antes você precisa da sua alimentação, tendo alimentos que vão te disponibilizar carboidratos, proteína, gorduras e fibras, sendo que carboidratos precisam estar em maior concentração. Aí vem a quantidade. E quem tenta fazer sozinho dá muita merda, literalmente, tá? E já deu. Esses dias não, já tem um tempo já isso, na verdade. Eu recebi a mensagem que a mulher, falando um monte de merda pra mim, me xingando, falando que eu sou irresponsável, porque eu fico falando o que as pessoas têm que comer na internet, e ela foi seguir o que eu falei, e ela teve diarreia. Foi comer pizza na noite anterior, né? Eu falei, cara, eu nunca falei pra ninguém comer pizza. Eu falei que eu faço o que os meus alunos fazem, né? E sempre deixo muito claro, cada pessoa tem sua quantidade. E existe o tipo de pizza certa. E ela foi comer lá pizza 4 queijos. Porra, rica em gordura. Nunca tinha comido isso antes da corrida. Aí foi inventar de comer porque viu alguma coisa minha falando que pizza pode ser uma opção. E depois teve diarreia no dia seguinte, não conseguiu fazer a prova dela e veio me criticar. Então, assim, o que eu falo pra vocês aqui, eu sempre vou falar, gente, cada pessoa tem sua quantidade, cada pessoa tem o seu intestino, tem gente que não consegue fazer uma absorção completa de carboidratos. Então, a pessoa tem que treinar primeiro o intestino, tá? Então, aí, enfim, parte do dia anterior. O dia da prova, aí você tem que comer a mesma coisa que você faz nos seus treinos. O que eu fazia no meu treino de 14 quilômetros? Antes da corrida eu comia tal coisa. Então no dia da prova é a mesma coisa. Não muda. O que muda são quantidades, mas o alimento é o mesmo. Quantidades e horário que vai mudar. Mas se você tem hábito de comer batata doce, você tem hábito de comer, sei lá, tapioca no pré-treino antes dos treinamentos, no dia da prova tem que ser tapioca. Não pode inventar a moda, certo? Não monto em dieta. O aluno ele aprende a montar a sua própria dieta, né? O programa é o Melhor KM, eu dou ferramentas para esse aluno poder montar o seu próprio plano alimentar baseado nas quantidades dele. Então ele descobre qual que é a necessidade dele. Eu preciso, sei lá, de X quantidade de carboidrato, X quantidade de proteína, e aí ele vai escolhendo os alimentos. Eu quero comer tal coisa, ele vai montando isso. E tem a possibilidade também dele pegar os cardápios prontos, né, já distribuídos nas quantidades. Preciso de comer, sei lá,
400 gramas de carboidrato para correr 18 quilômetros da Pampulha. Aí tem um cardápio com 400 gramas de carboidrato, distribuído lá nas refeições, tal, com vários alimentos. Então é isso que eu ensino dentro do programa, tá bom? Vamos lá, vamos para uma pergunta aqui. Dani, sou corredora iniciante e tenho dúvidas. Qual suplemento pós-corrida usar? Olha, Dani, antes de pensar em suplementação, como você é iniciante, no meu ponto de vista, aí, assim, cada um faz o que quer, com certeza, mas eu, como profissional de saúde, sempre vou olhar, quando a pessoa procura o meu serviço, vou olhar o que ela está comendo primeiro, para depois pensar se há alguma necessidade dela suplementar. Porque suplemento pós-corrida, você tem que consumir suplemento à base de carboidrato. E aí, suplementar carboidrato, você pode comer carboidrato, que vai ter muito mais benefício, né? Ah, vou comer, sei lá, mamão. Mamão tem carboidrato e tem vários outros benefícios do mamão. Pro seu intestino, pro seu fluxo intestinal, formação de bolo fecal. Ah, vou comer banana, vou comer batata doce, vou comer mandioca, pão, bolo. Tem uma gama de opções de alimentos. Aí suplementar pós-corrida, sinceramente, assim, tem gente que suplementa. Eu suplemento. A cada 3 meses, mais ou menos, eu consumo alguma coisa pós-treino devido à minha situação. Por exemplo, não deu tempo de consumir o que deveria consumir. Não deu tempo. Então, por conta de trabalho, alguma coisa, aí vem um suplemento. Aí eu preciso suplementar um pouco, eu preciso consumir um pouco de proteína. O que eu posso suplementar? Aí tem o whey protein. Eu preciso comer carboidrato. O que eu posso suplementar? Existem suplementos que vem a combinação carboidrato e proteína, que são os chamados recoveries. Então, suplementação até que dá. Recovery, whey protein, são opções para substituir a proteína, mas você vai precisar muito mais de um alimento do que um suplemento. A base para você conseguir ter bom desempenho é ter uma boa alimentação, né? É você ter essa estrutura alimentar muito bem feita. E depois vem a suplementação. Mas, respondendo a sua pergunta, o suplemento pós-corrida se chama Recovery. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários aí. Recovery o nome, tá? Que aí qual que é o problema? Você tem que saber a sua quantidade, né? Então, beleza, tem um produto aqui, mas quanto que eu tomo dele? Vai depender. Se o treino é mais intenso, você precisa de uma quantidade um pouco maior. Se o treino é mais leve, você precisa de menos. E essa quantidade, ela é individual, porque vai pelo peso, né? Então, se você pesa 60 quilos, você tem uma quantidade de carboidrato e proteína pós-treino. Se você pesa 120, você vai ter outra. Então, mesmo que você opte por utilizar suplementação, tem uma quantidade ideal para cada corredor. E essa quantidade ideal é o que acelera a sua recuperação. Se você está me assistindo ao vivo, quiser fazer uma pergunta, manda aqui que eu vou responder. Hoje vai ser um pouco mais rápido, mas estamos aqui seguindo o nosso propósito. Já fui um pouco melhor nos meus treinos. Deixa eu selecionar aqui e ler para vocês. Já fui um pouco melhor nos meus treinos. Depois de um tempo parado, eu não estou conseguindo retomar. Sinto muito cansaço rápido e também sinto dor de cabeça. Alguma dica para melhorar essa volta aos treinos e o que estou fazendo de errado para sentir essa dor de cabeça, pois mais específica na nuca. Normalmente, corredor sente dor de cabeça por 2 fatores. O principal dele é desidratação. O principal, tá? Desidratação. Falta água, sente dor de cabeça. O segundo fator é hipoglicemia, que seria a baixa quantidade de glicose, quando você fica muito tempo sem comer ou quando você tem uma demanda energética muito alta e não tem combustível suficiente. Pode te gerar dor de cabeça também. E tem um terceiro fator, que é um fator intensidade. Quando você faz um treino muito intenso, você gera realmente um desgaste muito forte, aí são poucas pessoas que chegam nesse ponto, você sente vontade de vomitar, você sente náusea, você sente incômodos que pode te gerar dor de cabeça também. E aí, esse fator de você estar com dificuldade, quando você começa a correr, você fica ofegante, até para conversar você tem dificuldade, a sua perna fica pesada, você não consegue sustentar aquele ritmo e aí você tem que caminhar. Aí você tem que reduzir o ritmo para você concluir, né? E vem cansaço, enfim.
A sensação ruim para você realmente parar. Esse fator é um fator que pode te gerar, na verdade, pode ser gerado por principalmente falta de nutrientes. E os nutrientes, o principal deles é os carboidratos. Então, esse cansaço extremo que você está tendo nos seus treinos, é bem provável que seja pela baixa quantidade de nutrientes que você está disponibilizando para o seu corpo. Então, está faltando gasolina. Aí você tenta ligar o carro, não vai. À medida que você começar a entregar a quantidade correta de nutrientes para o seu corpo começa a ter melhoria no seu desempenho. E assim isso te dá prazer para você voltar a correr. Então, treinei bem, mas treinei bem, quero treinar mais no outro dia. Treina bem no outro dia. E assim você vai indo. Então, esse fator, falta de nutrientes, gera esses sintomas. Tem uma situação que acontece que se chama hiperventilação, né? O momento em que você tem uma alta demanda de energia, ou seja, você está ali correndo, está contraindo e relaxando o músculo, está fazendo o seu treinamento, sua corrida, só que você tem baixa quantidade de matéria-prima. E aí essa baixa quantidade de matéria-prima fica nesse espaço, né? Então tá aqui para produzir energia, só que tá aqui para a quantidade de nutriente que você tem disponível. Aí entra nessa lacuna aqui, nesse espaço, que é o momento em que você hiperventila. Você fica muito ofegante, não consegue sustentar mais o ritmo, e aí você quebra, sua perna pesa, você não vai para frente. E esse problema não é falta de treino, o problema não é que você está com mais idade, o problema não é que você está na menopausa, que você não toma suplemento, que você não faz musculação, não. O problema está que você não tem a quantidade considerável de nutrientes disponível para a produção de energia. Aí te gera esse problema. E a dor de cabeça, como eu falei, pode ser também a falta de nutrientes, mas principalmente na corrida de rua, a dor de cabeça ela pode ser gerada principalmente pela desidratação. Tá? Bora lá, vou responder mais uma aqui. Ó, suor em excesso, perco 2,4 kg, me peso antes e depois. É normal, mesmo bebendo 1 litro de água em um treino de 17 km? Rafael, existe uma coisa chamada treinamento, teste do suor. Dentro do programa Melhor KM eu ensino isso para os meus alunos. Qual que é o objetivo do teste do suor? Identificar o quanto de água que você está pesando. Só que não está perdendo, né? Só que não é dessa forma, só pesa antes, pesa depois. Não é só isso, né? Existe um protocolo para você seguir, que tem outras interferências aí que vai gerar um número final. À medida que você descobre o quanto que você está perdendo no pós-corrida, né? Você tem uma tabela que gera um padrão. Então, até tantos por cento é normal, passou disso, já está tendo uma desidratação mais severa. Então, essa quantidade que você perde, eu sinceramente não sei te falar, porque isso depende do quanto que você pesa. E aí tem que botar dentro dessa fórmula, dentro desse padrão, tem que saber se você fez corretamente. Eu acredito que não, porque você só pesa antes e pesa depois, e não é só isso, existem outras coisas para você poder medir, para descobrir exatamente essa perda hídrica. E o fim dessa informação, o fim desse protocolo, você descobre se isso está sendo muito ou se isso está sendo pouco. E isso é fantástico, porque à medida que você descobre, eu estou ficando desidratado mais rápido, você corrige. Você corrige com sais minerais, você corrige com a própria hidratação, e isso faz com que você retarde a sua desidratação durante a corrida, automaticamente melhorando o seu desempenho nessa corrida, fazendo você correr mais rápido, diminuindo o dano muscular, diminuindo aquela dor tardia, aquela dor que dá depois da corrida. Tudo isso por conta dessa informação que você tem. Então, esse número aí, sinceramente, eu não sei te falar. Quando eu faço esteira correndo, eu sinto dor no peito, é perigoso. Cara, é perigoso. Todo mundo tem que buscar um cardiologista, e se começou a sentir dor, busca um cardiologista logo para você poder avaliar. Ó, se você quer fazer uma pergunta, eu consigo responder mais uma ainda, é só mandar aqui nessa caixinha de perguntas que eu vou conseguir responder vocês. Eu vi que teve uma outra aqui em cima. Aqui, eu vou responder a última aqui, ó. Vejo muita gente tomando sal, explica se é necessário para todos. Perfeita pergunta, Márcia. Ó, primeira questão de tomar sal, não é sal, pegar sal de cozinha e tomar. Sal de cozinha só vai ter um ingrediente, né? Um mineral, que é o sódio. O corredor ele precisa não só de sódio, precisa de sódio, potássio, aí tem o magnésio, que pode ajudar também na parte de reidratação.
Então, cápsula de sal não é sal de cozinha. Cápsula de sal é um composto que tem, além de sódio, tem potássio, tem algumas marcas vão ter magnésio, zinco, então tem outros minerais nessa cápsula de sal. Qual que é o benefício? À medida em que você está desidratando, ou seja, transpirando, você está perdendo sais minerais. E para contração muscular, precisa ter sais minerais disponível. Se não tem, você aumenta a chance de ter câimbras, aumenta a chance de ter desidratação, automaticamente cansando muito mais rápido. Então, sais minerais, eles vão ser necessários principalmente para corredores que vão correr provas acima de 1h15, 1h20. Menos do que isso, eu sinceramente não vejo necessidade de utilizar sais minerais, tá? Isso pode ser através de cápsula de sal, pode ser através de outras coisas, né? Hoje em dia tem aí as bebidas que você pode utilizar, que é mais líquido, seriam os isotônicos, tem gel de carboidrato com um aporte maior de sais minerais, tem goma, então tem um leque grande de opções para você estar utilizando. E tem alimentos também, né? Então tem gente que vai fazer provas mais longas, tem aí o salaminho que a gente usa, tem... Ô Jesus, me deu branco. Azeitona, que outras pessoas podem estar utilizando, mas a quantidade não é tão significativa, é mais para você modificar a questão de paladar. Isso são provas longas, né? Ultramaratona principalmente. Certo? Turma, essa live de hoje é bem mais rápido, mas, enfim, cumprindo com o meu acordo, o meu próprio acordo de fazer uma live por dia, aí 20 minutos entregues de resposta de conteúdo para vocês. Espero que seja útil para quem está aqui assistindo e para quem está assistindo de forma gravada. Amanhã vou estar fazendo pela manhã, então entre 6h30 da manhã, às 6h30 da manhã eu vou estar aí fazendo a nossa live diária, beleza? Ótimo final de domingo para você, um bom descanso e a gente se encontra amanhã. Valeu!